Bom, gente, a segunda questão, ela fala de botânica, né? Então ele fala das angiospermas, menciona fotoperiodismo, menciona dupla fecundação, ok? Ele coloca duas situações aqui, você percebeu, né? Na primeira situação ele fala de floração controlada por fotoperiodismo. O que é floração? É sair a florzinha lá na planta, tá? E para sair a flor, para saírem as flores, para acontecer a floração, isso depende de uma proporção entre luz e escuridão, ok? Que a gente chama de fotoperiodismo. Então tem as plantas aí que a gente chama de dia longo, tem as plantas que a gente chama de dia curto, beleza? Tem as plantas que são indiferentes. A ideia é o seguinte, tá? A planta de dia longo, ela fica com um longo período exposta à luz e um curto período exposto ao escuro. Isso vai estimular o processo de floração. Plantas de dia curto é o contrário, ela fica com pouco período, um período curto com luz e um longo período sem luz para poder estimular a floração, ok? Ele pergunta assim na letra A. No evento A, quais as conclusões obtidas a partir das experimentações entre as plantas? O que ele fez? Qual foi o experimento? Ele pegou e colocou planta de dia longo e planta de dia curto, 16 horas na luz e seguida de 16 horas no escuro. Bom, lá fala que o ideal para a planta de dias longos é ficar 16 horas na luz e 8 horas no escuro. Já as plantas de dia curto, o ideal seria ficar 8 horas durante a luz e 16 horas durante o escuro, beleza? Então, ele mostra aqui que quando ficou 16 por 16, só as plantas de dias curtos só as plantas de dia curto que floresceram, beleza? Só elas que floriram. Então, o que aconteceu? A gente está percebendo que esse longo período aí, essas 16 horas de escuro, né, foram importantes, porque na verdade hoje a gente sabe o seguinte, o período no escuro acaba sendo mais determinante do que o período na luz. Por quê? Existem os fitocromos, que são as proteínas que vão regular esse processo de floração, beleza? Na planta de dia longo, o que acontece? Ela fica um longo período exposta à luz e nesse período os fitocromos estão sendo estimulados, né? Vai estar produzindo aí o que a gente chama de fitocromo FPR. Esse fitocromo FPR, nessas plantas de dia longo, elas estimulam a floração. Então o que acontece? Passa o dia inteiro estimulando a produção desse fitocromo FPR e quando chega à noite, né, ela vai ficar por um período curto de tempo, né, no escuro, seria as 8 horas. Nesse período, esse fitocromo ele vai diminuindo a proporção, ele vai sendo convertido em outra forma de fitocromo que não estimula a floração dessas plantas. Então, se ela ficar tempo demais no escuro, vai diminuir muito a proporção do fitocromo FPR e isso não vai estimular a floração. Isso significa o quê? Plantas de dia longo, ela tem que ficar um longo período na luz para aumentar a taxa de fitocromo FPR e não pode ficar muito tempo no escuro, porque senão vai diminuir novamente aquela taxa de fitocromo FPR. Foi o que aconteceu no experimento, beleza? Ficou muitas horas na luz e ficou muitas horas também no escuro, que acabou reduzindo a taxa desses fitocromos FPR e por isso elas não floriram. Já nas plantas de dias curtos, né? Plantas de dia curto que a gente fala, essas plantas elas ficam um curto período na luz e um longo período no escuro. Porque nessas plantas vai acontecer o seguinte, o fitocromo FPR tem um efeito contrário das plantas de dia longo. O fitocromo FPR nesse caso aí vai inibir a floração, certo? Então o que acontece? O longo período no escuro vai ser essencial para diminuir a taxa desse fitocromo FPR. Okay? Diminuindo a taxa do fitocromo FPR, quando ela chega em níveis baixos, isso vai ser o gatilho para que aconteça a floração. Tá entendendo a ideia? Então, nesse experimento foi o que aconteceu. Ficou 16 horas durante a luz, ok, mas ficou 16 horas no escuro. Essas 16 horas no escuro foram determinantes para diminuir a taxa do fitocromo FPR e provocar o processo de floração nessas plantas de dia curto, que foi o que está mostrando aí o experimento da questão. Tá entendendo a ideia? Então, lembra desse detalhe. Nas plantas de dia longo, o fitocromo FPR vai estimular a floração e nas plantas de dia curto, o fitocromo FPR vai inibir a floração, ok? Então, planta de dia longo não pode ficar muito tempo no escuro. Planta de dia curto tem que ficar muito tempo no escuro. Então, acaba que esse período no escuro é que é o mais determinante no processo de floração dessas plantas. Tá entendendo a ideia? É isso que ele queria que você mostrasse aí. Então, ele queria que você falasse o seguinte,
a escuridão, o período de 16 horas de escuridão foi determinante para reduzir a taxa de fitocromo FPR na planta de dias curtos e, consequentemente, estimular a floração. Já na planta de dia longo não floriu por quê? Porque ela ficou tempo demais no escuro, reduziu demais a taxa de fitocromo FPR e, consequentemente, não aconteceu a floração, ok? Esse é o conhecimento que você tinha que ter para acertar essa questão, ok? Letra A, beleza? Bom, gente, aí vem a letra B. Letra B, ele fala da fecundação. Ele coloca assim, ó, no evento B é o que ele fala do processo de dupla fecundação. Os gametófitos femininos e masculinos foram reduzidos a estruturas... A que estruturas, né? Bom, gente, gametófito feminino, né? Ele vai ser o saco embrionário, né? Aquela região onde vai estar contida ali a osfera, as antípodas, a sinergia. Então, aquilo ali é o gametófito, que a gente chama de gametófito feminino. E o gametófito masculino vai ser o quê? O grão de pólen que vai ser convertido, que vai dar origem, né, ao tubo polínico. Então a gente costuma falar que o grão de pólen é o gametófito jovem, né, o imaturo, e o tubo polínico é o gametófito maduro, beleza? Então essas estruturas correspondem ao gametófito, à fase gametofítica, ok? Mas ele pergunta outra coisa também, ele fala, qual a identificação, cadê? Deixa eu perder aqui só um minutinho. Qual a identificação do genótipo do endosperma? Então aqui a gente tem que voltar no detalhe lá na questão, lá no enunciado. No enunciado ele fala assim, ó, presta bastante atenção nessa parte. Ele coloca aqui, ó, adotou-se que uma planta heterozigótica em que o gameta feminino, ele fala pezão, pezinho, isso aí confundiu um pouco, porque esse pezão e pezinho é o genótipo da planta, pezão, pezinho. Então essa planta fez um gameta feminino, então vamos pensar, esse gameta poderia ser, a princípio, pezão ou poderia ser pezinho, porque o gameta é haploide, ok? Então ou seria pezão ou seria pezinho o gameta, certo? É fecundado pelo gameta masculino, pezinho, pezinho, ou seja, a planta aí masculina seria pezinho, pezinho, certo? Então o gameta dela seria pezinho, necessariamente pezinho, ok? De uma planta homozigótica e produzir um zigoto heterozigoto. Então ele fala pra gente que o zigoto é heterozigoto. Ou seja, esse zigoto ele foi formado pela fecundação de um núcleo espermático com o pezinho, que é a única coisa que tem aí na parte masculina, e a oosfera é pezão, certo? Só que tem um detalhe aqui que você tinha que saber para acertar essa questão. Se a oosfera é pezão, beleza? Os núcleos polares que serão fecundados por um outro núcleo espermático também vai ser pezão. Tem que ter o mesmo genótipo. Os núcleos polares têm exatamente a mesma carga genética da oosfera. Beleza? E por quê? Porque todas essas células, oosfera, núcleos polares, que são 2, sinérgides, que são 2, e mais as 3 antípodas, todas essas células, gente, elas são formadas a partir de mitoses, beleza? A partir de mitoses, depois que aconteceu o processo de meiose. Então acontece o processo de meiose na formação do esporo, certo? Na formação do megásporo, nesse caso, e depois todo o processo que acontece é mitose. O que eu quero dizer com isso? A partir de mitoses que aconteceram no megásporo, é que surgiu todas essas células, antípodas, sinérgides, núcleos polares e também a oosfera. E daí, professor? E daí que todas essas células têm exatamente o mesmo material genético. Portanto, se a oosfera teve o pezão, os núcleos polares também têm o pezão. Beleza isso? Presta atenção nisso que eu te falei, porque se você não entendeu isso que eu falei, você não entende a questão, você não entende o que ele quer. Mas olha a pergunta novamente dele. Qual a identificação do genótipo do endosperma? Gente, o endosperma ele é triploide. 2 núcleos polares. E aí você tem que perceber que os núcleos polares aqui serão pezão. Beleza? Então vai ser pezão de um núcleo polar, pezão de outro núcleo polar e pezinho do núcleo espermático. Portanto, teria que ser o quê? Pezão, pezão, pezinho, o material genético do endosperma, o genótipo do endosperma. Entendeu isso? Abraço, gente. Essa é a resposta que eu teria que ter aí nessa letra B da questão da UEG. Bom, enfim, foi uma prova que não foi fácil, tá? Foi uma prova que exigiu conteúdo, foi uma prova que exigiu raciocínio, foi uma prova que exigiu atenção,
foi uma prova que exigiu interpretação. Então, assim, não foi uma prova mal feita, foi uma prova bem feita, não foi uma prova fácil, tá? Não foi das mais difíceis, mas também não foi uma prova fácil, foi uma prova boa, foi uma prova que provavelmente diferenciou aí o aluno que estuda bastante, que busca interpretar bastante, que busca raciocinar bastante, daquele que não tem tanto esses atributos, tá? Então, portanto, é uma prova que diferencia, se é uma prova que diferencia, é uma prova bem feita, ok? Um abraço, gente, boa sorte, tomara que você tenha tido um bom resultado aí nessas questões. Abraço, até a próxima.